Muito bem-vindos, sexto ano 1, sejam muito bem-vindos. Na aula de Geografia, vamos direto ao assunto e vamos estudar a questão da hidrosfera. Abrimos e vamos embora. Gente, hidrosfera é muito legal, muito fácil de estudar e você precisa entender alguns aspectos importantes ali dessa questão geográfica do nosso planeta. Vamos falar então da hidrosfera e da sua dinâmica. Bora! Existe essa música muito famosa, mais ali dos anos 90 praticamente, né? Que é uma música do Guilherme Arantes. Ela é mais ou menos assim, ó. É água que nasce na fonte serena do mundo, que abre um profundo grotão, água que faz inocente riacho deságua na corrente do ribeirão. Aí lá vai pro refrão. Terra, planeta, água, terra, planeta, água. Mas por que eu trouxe essa música aqui para vocês? Porque é uma música que fala muito bem, né? Depois você dá um pause no vídeo e leia toda a música. Eu não vou cantar ela inteira aqui, que vocês vão querer me mandar lá pro show de calouros, porque eu sou ótimo para cantar. Terra, planeta, água. Mas vamos embora. Por que terra, planeta, água? Nós vamos partir do princípio de que a água ela é uma substância importantíssima no planeta Terra. E nós sabemos que a maior parte da superfície do planeta Terra ela é composta por água. Praticamente 3/4, né, de toda a parte superficial do planeta Terra é composto por água. O restante são as terras, que são as chamadas terras emersas, continentes e ilhas, né? Os continentes e as ilhas são as terras emersas, que é praticamente ali 1/4 do planeta Terra. Já o restante é todo de oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, enfim. A água é muito abundante no nosso planeta e, por enquanto, é o único planeta que tem a água em abundância que permite a vida acontecer. Bora lá! Então, sobre a origem da água, né? O que acontece? Tem muitas teorias, mas as mais aceitas pela questão, até falando sobre um pouco sobre o evolucionismo, sobre teorias de formação do planeta Terra, muitos falam que alguns meteoros chegaram na Terra, né? Alguns asteroides ou meteoros se chocaram com o planeta Terra em formação e aqueles meteoros, aquelas rochas que tinham ali, traziam partículas de água, né? Que estavam incrustadas nas suas rochas, nos seus minerais. Então o que aconteceu? Depois que teve daí a evaporação daquela água, depois a condensação e a precipitação, começou a formar os oceanos, chamando então de oceanos primitivos, certo? Os oceanos primitivos, eles compunham toda a superfície da Terra. Ele estava sobre a parte do magma que resfriou, que na verdade virou a crosta terrestre. Então, tinha somente dentro ali o núcleo, o magma, e aí depois do magma tinha a crosta terrestre inteirinha, e aí a formação de um único oceano. Após o período de erupções vulcânicas, de saída do magma do interior, passando pela crosta terrestre e formando as placas tectônicas, aí sim, nós já estudamos as placas tectônicas, aí sim a saída daquela lava, a saída do magma, começou a formar os continentes, as ilhas e assim por diante, as partes das terras emersas. Vamos lá? Onde que nós encontramos a água? De que forma? Então a água está presente em oceanos e calotas polares, ou seja, essas calotas polares representadas aqui pela Antártida e pelo Ártico, são águas que estão ali congeladas na atmosfera sob a forma de nuvens, então ou não precisa sair exatamente de nuvens, pode ser a própria umidade do ar, o vapor d'água, ele já é considerado água, né? Nos continentes, em rios, lagos, glaciares e aquíferos. Por que glaciares? Nos continentes você tem montanhas, por exemplo, ou você tem áreas que são próximas do Polo Norte ou Polo Sul, que são congeladas. Então a água também está lá em forma de neve ou congeladas. E também está contida em todos os organismos vivos. Olha que interessante. A gente pode pensar que se um dia acabar toda a água da Terra, ainda tem os seres vivos que guardam essa água. Então, se você tem suor, se você urina, né, você vai eliminar a água. Essa água vai entrar num ciclo. A gente vai falar sobre o ciclo hidrológico daqui a pouco. Então, assim,
Água é muito importante porque ela é considerada um recurso hídrico. E um recurso, ele serve de alguma coisa para alguém, certo? Então, como que a gente considera os recursos hídricos? Sob 3 aspectos que são distintos em função da sua utilidade. Como elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida, o ambiente aquático, e também como fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Então, essas 3 formas de considerar o recurso hídrico são importantes para entendimento sobre a água no nosso planeta. Água como fonte de vida. O nosso organismo, ele é extremamente importante você ter a formação do nosso corpo com a água, porque mais de 70% do nosso organismo é composto de água. Olha o cérebro, 75%, o coração, o pulmão, o fígado, né? Então o sangue, ou seja, praticamente a maior parte dos nossos órgãos, do nosso organismo, ele precisa da água. Se não tiver água, infelizmente, não haveria vida, né? Então, quando falo da água como fonte de vida, não estou me referindo primeiramente à água distribuída pelos 3 reservatórios principais, os oceanos, os continentes e a atmosfera. Eu me refiro à água que está dentro de mim, como parte da minha existência corporal. Isso aqui é do Nunes e Sacconi, 2005, página 19. É uma referência de um livro, ok? Então isso é para enfatizar que a água é tão importante porque ela faz parte do que temos aqui dentro do nosso organismo. Opa, volta que isso é importantíssimo. A disponibilidade de água no mundo. Como é que funciona essa distribuição dessa água? Então olha só que interessante, gente. Praticamente 97,5%, ou alguns outros autores colocam 97% da água e outros 3% da 97% da salgada e 2,5% da doce. Alguns falam 97% e 3% da doce. Enfim, uma maior quantidade de água que tem é salgada, está nos mares e nos oceanos. Então, da pequena parcela que sobra aqui de água doce, que é água doce não porque tem açúcar, mas é água doce porque é contrária à ideia da água salgada, porque ela não tem sal, ela é uma água natural, digamos assim, ela não tem sabor, ela é insípida, não tem cheiro, ela Ixi, agora me fugiu a palavra, ou seja, ela não tem sabor, não tem gosto, né? No caso, não tem cheiro, e ela também não tem cor. É incolor, inodora, lembrei, e insípida. Então ela não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Ou seja, a água é água. E aí, dessa pequena parcela, temos apenas 0,3% que está, digamos assim, livres para que a gente possa conseguir usufruir dessa água. Por quê? 30,8% está no subsolo, é mais difícil retirar água do subsolo. 68,9% está em geleiras, então lá na Antártida, lá no Ártico, no alto das montanhas. Então dessa água que seria disponível, é mais difícil de pegá-la. Vamos falar sobre isso aqui. O ciclo hidrológico é muito importante. O que acontece no ciclo hidrológico? Você tem então aqui uma passagem dos sistemas físicos da água. Então a água ela possui forma e também temperaturas diferentes. Se você tem a água na temperatura de 0 graus, ela começa a estar de 0 para menos, no caso, negativa, ela começa a ficar no estado sólido. Quando ela passa do 0 e vai até os 100 graus ali, ela começa a ficar, ela continua no estado líquido. E aí quando ela chega aos 100 graus, ela entra em ebulição e evaporação. Muitas vezes eu ficava me questionando, tá, mas se a água vai de 0 a 100 graus e ela é líquida, como que evapora a água do oceano? Quer dizer que a água fica a 100 graus lá no oceano? Então eu não posso tomar banho na praia? Não, isso é diferente. A evaporação da água é diferente da ebulição. Então, na verdade, não espera-se chegar a 100 graus Celsius para evaporar a água. Ela pode evaporar por temperatura ambiente. O que acontece é que as moléculas de água que estão na superfície, elas começam a se desprender. Por quê? Pela movimentação do vento, pela própria temperatura diferenciada,
e tem outros aspectos que são mais complicados da química que eu não vou entrar em questão agora. Mas então, no ciclo da água acontece a evaporação da água do mar, dos rios, das águas superficiais, a evapotranspiração, que é das plantas, tá? As plantas também liberam água, e aí essa água vai se acumulando e condensando, formando nuvens que vão gerar precipitação. Pode ser neve, pode ser chuva, pode ser granizo, enfim. A precipitação vai voltar, vai permitir que a água volte aqui em estado sólido ou líquido para derreter e infiltrar na terra. Essa infiltração vai levar essa água para o subsolo, onde tem aqui algumas rochas que vão permitir que a água vá por cima dessa rocha. Quando ela vai por cima, ela vai encontrar uma área mais baixa e vai nascer, né? A nascente de um rio, de um lago, até voltar para o mar. Então tá vendo? Isso é o ciclo da água, isso é o ciclo hidrológico. A água não para. Se você, digamos, se você fizer xixi na rua, que não é legal, tá? Mas sei lá, já aconteceu um dia de quando você é criança, tá apertado, faz xixizinho no mato ali, né? Se você fizer xixi na rua, você vai ter certeza que aquela água da urina ela vai evaporar, ela vai voltar para o ciclo hidrológico. Credo, professor, que nojo! Quer dizer que eu posso um dia beber água do meu xixi? Pode acontecer. Sabe como? Claro que você não vai beber a água suja de urina, mas toda aquela água de esgoto, toda aquela água que volta para o rio depois do tratamento, ela vai passar pelo ciclo, ela vai para o rio, do rio vai para o mar, do mar vai evaporar, vai virar nuvem, vai chover, vai voltar para o rio que a gente pega a água tratada e bebe. Ah, então quer dizer que eu posso beber essa água do meu xixi? É um exemplo que eu falo porque a água simplesmente ela não some do planeta, ela fica dentro do planeta e ela vai sempre estar mudando de aspecto físico, né? Ela vai estar sempre mudando de estado físico. Vamos lá, entenderam? Próxima. Os oceanos. A Terra possui uma extensão territorial de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 70,7% são ocupados pelos oceanos. Essa grande massa de água foi formada há cerca de 4 bilhões de anos, através da condensação de vapores d'água da atmosfera que atingiram a superfície terrestre. Já falei um pouco disso ali no começo. Os oceanos, a topografia da Terra fez com que as águas se deslocassem para as terras mais baixas, formando assim os oceanos. Então, o oceano, de certa forma, é uma grande depressão. A gente já estudou o relevo e vê que o relevo de depressão é uma área rebaixada em relação ao seu redor. Os oceanos são grandes depressões que acumularam água durante o tempo, né? Importância dos oceanos. Fica muito ligado nisso porque o oceano tem grandes importâncias, tá? Aspectos naturais. A manutenção da vida no planeta. Sem os oceanos, muitos seres vivos não existiriam, muitas coisas que nós utilizamos, nós não teríamos alimentação por seres que são dos oceanos. Enfim, o próprio ciclo da água, ele acontece, as correntes marítimas, os climas, enfim, muita coisa é influenciada pelos oceanos. A extração mineral, muitos utilizam a extração mineral do oceano, principalmente o sal de cozinha que sai do oceano, o petróleo, que não é diretamente saindo, ele não sai da água do oceano, mas existe muita extração de petróleo no fundo do oceano, e o oceano, indiretamente, foi responsável pela criação do petróleo, porque era no oceano que tinham seres vivos, o fitoplâncton, o zooplâncton, matéria orgânica que foi em decomposição nos oceanos. Depois eu explico melhor mais à frente. A influência do clima, como eu disse, o oceano influencia totalmente em alguns climas, já estudamos um pouco sobre isso. Abriga cerca de 80% das espécies de vida da Terra. Já pensou sobre isso se não tem oceano? 80% de vida, né, dos tipos de espécies na Terra estão ali nos oceanos. Então é muito importante mesmo. Aí tem mais, deixa eu ver se vai no próximo slide aqui, a parte de aspectos mais ligados também à economia, à pesca, né? A pesca é muito importante. Regula a temperatura do planeta, deslocamento de navios, então para o transporte é imprescindível, entre outras coisas, né? Vocês podem também pensar em algo que não foi colocado aqui, mas que é importante o oceano. Por exemplo, lazer, a praia, né? Brincar na água do mar. Imagina se não tivesse oceano, não teria praia, eu ia só nos rios. É diferente a dinâmica da água do rio, enfim.
muitas coisas podem acontecer que envolvem o oceano. Quais são os oceanos? Os principais oceanos que nós temos no planeta Terra, começando pelo menor aqui, o Oceano Glacial Ártico, que fica no Polo Norte, 14 milhões de quilômetros quadrados. O Oceano Índico, 73 milhões de quilômetros quadrados, profundidade 4.000 metros. O Oceano Atlântico, com mais de 82 quilômetros quadrados, com a profundidade de 3.300 metros quadrados, aliás, metros de profundidade. Voltando. E o Oceano Pacífico, com 165 milhões de quilômetros quadrados, a profundidade de 4.000, mas existem fossas oceânicas que podem chegar a mais de 11.000 metros de profundidade. Aqui eu não coloquei o Oceano Glacial Antártico, porque alguns não consideram como oceano, ele pega partes dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, e digamos que ele tem uma água mais fria pela proximidade do Polo Sul. Mas alguns autores consideram também o Oceano Glacial Antártico, ok? Falando um pouco do relevo submarino, nós já estudamos um pouco sobre isso, mas lembrando que temos a parte aqui da bacia oceânica, que é esse geralzão aqui, né? Temos a plataforma continental, o talude, que é aquele grande barranco que dá uma queda de profundidade no oceano, e a formação de algumas dorsais oceânicas quando tem a saída do magma, quando a placa tectônica abre. E as partes mais profundas do oceano é a fossa abissal. Tem a fossa das Marianas, tem algumas que chegam a 11.000 metros de profundidade, muito profundo mesmo. Salinidade, não vou falar muito sobre isso, vou ser bem breve. A salinidade é porque existem principalmente o NaCl, cloreto de sódio, que está presente ali durante muitos anos, foi sofrendo decomposição de rochas, de minerais, e ele acumulou o sal nos oceanos, por isso que as águas são salgadas. Às vezes alguns perguntam, professor, por que a água é salgada? Justamente por isso. A deterioração de algumas rochas e minerais liberam o cloreto de sódio, que se mistura na água, ele cria ali uma solução salina, né? A água mais o cloreto de sódio, ele fica lá uma água salgada, ok? Então a salinidade média dos oceanos é 35%. A salinidade da água marinha não é uniforme, tem oceanos que têm salinidade diferentes, é mais salgado do que outros, né? A maior salinidade que tem é no Mar Morto, chega a ser mais de 90% de sal. Se você pula no Mar Morto, que é um grande lago, na verdade, um grande lago salgado, você fica boiando de tão densa que é a água com aquele sal ali. Desculpa. Temperatura. Também varia muito a temperatura de acordo com os oceanos. Alguns são mais frios, outros mais quentes. A proximidade da linha do Equador favorece a água mais quente e algumas correntes marítimas modificam também algumas temperaturas. Depois dá uma lida melhor aí no slide. Dá um pause e lê um pouquinho melhor. Os mares. Existem mares abertos ou costeiros, né, que estão diretamente ligados ao oceano, ou seja, tem saída. Ele é digamos assim, que ele é uma área que ele é quase fechado, ele tem, né, uma abertura direta para o oceano, então ele é um mar aberto ou costeiro. Existem mares que são chamados mar Mediterrâneo ou interiores ou mar continental, que são aqueles que, apesar de estarem cercados por terra, ele ainda tem uma pequena saída para um mar, para um outro mar maior ou um outro oceano. Por exemplo, o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho, que fica ali na região do Egito, o Mediterrâneo que fica entre a África e a Europa, tem uma pequena saída para o Atlântico Mediterrâneo, e o mar Vermelho tem uma saída para o Oceano Índico. Então eles não são totalmente fechados. Já mares fechados ou isolados são aqueles que se encontram no interior dos continentes, que não tem nenhuma ligação direta com os oceanos. Existe o mar de Aral, o mar Cáspio, né? Então alguns mares eles são totalmente fechados, ok? Aqui tem alguns exemplos, então, ó, mar aberto ou costeiro. Aqui no Oceano Atlântico, esse mar aberto ou costeiro seria chamado de Mar do Norte. O Mar do Norte, que fica no norte da Europa, ele é aberto, ele não tem fechamento, ele tem uma ligação direta com os oceanos glaciais, Ártico e Atlântico. Então ele é considerado um mar aberto. O mar Mediterrâneo é um mar interior ou
Mediterrâneo é entre terras ou isolado, certo? Já o Mar Negro, ele é, desculpa, é interior, não isolado. O Mar Negro e o Mar Cáspio são mares fechados, certo? Ou isolados, aqueles que estão dentro do continente e não têm saída direta para o oceano. Ondas, não tem muito o que se falar, existem muitas ondas nos mares, às vezes marolas formadas nos rios e lagos, mas entende-se pela onda que a formação dela é feita pela própria energia do vento, exatamente. Então a energia que existe no vento, ela toca sobre a superfície da água e gera uma célula de energia, para você perceber que quando a onda chega na parte mais rasa da praia, ela quebra, forma aquele tubo, porque aquela energia que está na célula do vento ali, ela foi quebrada. Claro que algumas ondas são formadas por tsunamis, por exemplo, por maremotos, mas é diferente essa onda porque ela não é formada pelo vento. Correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas são como se fossem corredores de água, né, que são formados dentro do oceano, como se fossem pequenos rios, fluxos de águas que são gerados por diferentes temperaturas. Então, geralmente, uma água fria, ela vai ter uma pressão maior sobre a própria água e vai gerar uma movimentação dessa água em direção a águas quentes. E vice-versa, também tem a questão da água quente, uma corrente de água quente que se movimenta e cria ali um fluxo. Tem vários motivos, não vou falar exatamente todos aqui, mas são principalmente a diferença de temperatura da água e da pressão que faz esse movimento das correntes marítimas. Olha só, temos alguns exemplos aqui de movimentação das correntes marítimas. Aqui no Brasil, ó, uma que vai do norte para o sul. Aqui, ó, no Oceano Pacífico, correntes que vão de um lado do leste para o oeste, tá vendo? Isso depende muito também das costas litorâneas. Elas vão acompanhar uma costa litorânea e depois de pegar um outro movimento. Então as correntes marítimas influenciam o clima também, influenciam na pesca. Tem muitos peixes que não se localizam em algumas correntes marítimas que são muito frias, outros gostam de água mais quentes. As baleias procuram correntes quentes para se reproduzir. Tem muita coisa que as correntes marítimas influenciam, ok? E os aquíferos? Já ouviram falar? Aquífero, por exemplo, Guarani, o aquífero Alter do Chão ou amazônico, né? São áreas do subsolo, são partes bem rebaixadas ali dentro do subsolo da terra, do continente, que acumulam água durante os anos. O aquífero é uma formação geológica, tá? Ela é subterrânea. As águas então da chuva infiltram e vão acumulando, porque existem algumas rochas que são porosas, que deixam passar essa água e vão acumulando essa água sobre outras rochas que são impermeáveis. Aí vira como se fosse tipo assim, uma esponja, né? Como se fosse uma grande esponja cheia d'água. Chega um momento que ela pode aflorar, sair numa parte mais baixa do relevo, né? E aí virar um rio ou uma nascente de um lago, também pode acontecer isso. Então tem aqui no exemplo, ó. Então uma água que não é confinada, o que é água não confinada? Ela vai estar tendo um fluxo aqui em cima de algumas rochas e vai sair formando um rio. Uma água confinada, ela fica mais profunda embaixo de outras rochas e ela tem mais dificuldade de sair, ou seja, geralmente vai sair quando tiver uma perfuração ou uma rachadura. Às vezes fazem a perfuração artificial, que é para atingir o aquífero e liberar essa água. Essa água vai sair quente, geralmente, quando é muito profunda, mais de 1.000 metros, às vezes, de profundidade, chegam a ser águas termais, que fazem aqueles clubes de águas termais. Tipos de aquíferos, então, aquíferos porosos, que a água circula através de poros, como se fossem rochas mais assim esponjosas. Fraturados ou fissurados, a água vai por fissuras, por rachaduras que tem, né, em algumas rochas. Cársticos, que a água circula em condutos por resultado de alargamento de diaclases por dissolução. O que é esse kárstico? Já ouviu falar de cavernas que são cheias d'água? Algumas rochas são rochas que são diluídas pela água. E aí vai criando gotículas, vai durante muitos e muitos anos gotejando ali, e aí vai ficando a formação de aquíferos kársticos. No Brasil, o mais conhecido, que não é só brasileiro, mas é o mais conhecido, o maior do Brasil aqui, é o aquífero Guarani,
que é o principal manancial de água doce da América do Sul. Ele é formado entre 200 e 132 milhões de anos atrás, no período Triássico, Jurássico e Cretáceo inferior. É o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo, ou seja, que divide fronteiras com outros países ali. A sua maior ocorrência está em território brasileiro. 2/3 da área está no território do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, na imagem dá para perceber que a maior parte dele está no Brasil, mas ainda divide com Argentina, Paraguai e Uruguai. Hidrografia. Os rios, eles são cursos d'água que eles acontecem de uma área mais alta, eles têm o fluxo dele de uma área mais alta para uma área mais baixa, onde ele vai desaguar. Pode desaguar em outro rio menor, pode desaguar no lago ou no ponto geralmente mais baixo, que é o nível do mar. Ele vai desaguar no oceano. Quando ele deságua, ele tem a sua foz. Quando ele nasce, ele aflora nas rochas, no solo, ele tem a sua nascente. A nascente até a foz existe uma diferença. Por exemplo, quando eu estou na nascente, eu estou a montante. Quando eu estou na foz, a jusante. Isso tem palavras que são muitas vezes comentadas. A foz é a jusante, a nascente é a montante. Ok? Então, muitos rios são formados por afloramentos de lençóis freáticos de aquíferos também. Características dos rios, o tipo de foz, aquilo que eu falei, o final do rio. Foz em delta, em estuário e mista. O que é delta e estuário? Eu vou mostrar para vocês. A foz em delta geralmente forma como se fosse um triângulo aqui no final do rio. Tá vendo? Ó? Ele forma como se fosse um triângulo aqui e aí acaba o rio, é a foz do rio. A foz em estuário, aqui por exemplo, a foz em estuário aqui no rio Parnaíba, ela geralmente termina em braços do rio. Tem não só um rio, ela vai formando braços que vão desaguar, né? Não é uma finalização geral ali. Ela cria alguns braços para desaguar. E aqui é uma mista, uma delta e estuário, que é no rio Amazonas. Ela tem o formato triangular, que é o final, porém ela tem ali alguns braços também de formação de estuário. Esse é o tipo de foz. Características dos rios, tipo de regime. Não vou explicar muito sobre isso, é um pouco complicado para o sexto ano. Só vou deixar aqui para que de repente se um dia você escutar. Tem os tipos de regime pluvial, que é a água da chuva, nival, que é derretimento das geleiras, e o pluvional, que é dos dois, né? Os tipos de drenagem. Drenagem é que acumulam a água ali da chuva. Drenagem exorreica, que é desaguada no oceano, o rio leva a água para o oceano. Endorreica, que é deságua dentro do continente, ou seja, ele vai no próprio rio mesmo, ele deságua. E uma arreica, que não tem direção definida. Por que não tem direção definida? Muitas vezes tem rios que são de planície, por exemplo, que às vezes eles podem estar indo para o oceano ou então eles podem estar indo para o outro rio, né? Mudam de direção ali dentro do relevo. Outras características, tem os tipos de relevo que formam rios. Rios de planaltos, que têm águas mais correntes, com mais velocidade, com mais cachoeiras, quedas. Os rios de planície, que têm mais meandros, que são aquelas curvas de rio, vários meandros que são formados assim. Condições climáticas, rios perenes, que não secam, e os intermitentes, que secam em determinado período. O período da seca de clima tropical, tem rios que eles secam e depois, com o período da chuva, eles voltam a aparecer. A hidrografia no Brasil. Então, assim, o que acontece no Brasil? O Brasil é formado principalmente por rios, lagos, lagoas, alguns arquipélagos que são cercados por rios, né? Os golfos, as baías, as cataratas, usinas hidrelétricas, enfim, tem muita coisa na hidrografia do Brasil que é para ser estudada. Vocês vão estudar mais no 7º ano, isso que fala especificamente sobre o Brasil, né? Então existem no Brasil diversas bacias, bacia hidrográfica do Amazonas, a bacia do Paraná, do Rio Tocantins, enfim, são várias que vocês vão conhecer mais à frente. Então aqui, ó, essa bacia amazônica, essa bacia do Rio Paraná, essa aqui é a bacia do São Francisco. Então por que bacia? Porque o rio geralmente está na parte mais baixa, no vale. Então fala-se bacia porque ele recebe as águas ali na parte do nível mais baixo.
Então ele forma como se fosse bacias mesmo. O rio Amazonas, não vou falar especificamente, mas é a maior bacia que tem, que vai desde a Cordilheira dos Andes e deságua no Oceano Atlântico. Tem a formação do rio Amazonas pelo rio Negro e o rio Solimões, e recebe diversos outros afluentes para formá-lo. Essa é a bacia do rio Amazonas. Olha só como ela é grande, como tem vários rios aqui que chegam até ele. Aqui porque é uma área de depressão no rio Amazonas. Tem o rio São Francisco também, que é um rio estritamente brasileiro, né? Ele nasce em Minas Gerais e vai desaguar lá no Nordeste, no Oceano Atlântico. Olha só, o rio São Francisco tem algumas áreas mostrando barragens que são criadas para justamente levar água ali para o Nordeste. A transposição do rio São Francisco é importante para você saber que áreas do Nordeste não tem muita água e eles levam essa água artificialmente, com bombas, com eclusas, canais artificiais para levar água para o povo que não tem condições, não tem muitas chuvas lá no sertão nordestino. A bacia hidrográfica do Prata é onde deságua o rio Paraná, o rio Uruguai e o rio Paraguai, que forma a bacia do Prata, e fica ali no sul do Uruguai e norte ali da Argentina, nordeste da Argentina, onde tem essa grande bacia do Prata. Prata por causa que o rio tinha muita prata mesmo e deram esse nome ao rio que deságua ali. Poluição. O que acontece, o que o ser humano tem feito com sua água? Muitos têm jogado o esgoto doméstico, né, nos rios, esgotos industriais também nos rios, o lixo sólido, olha que monte de lixo que vai para a rua e depois vai para os rios. Enfim, o rio ele é a parte mais baixa do relevo geralmente, porque é ali que a água vai encontrar um caminho. Se o ser humano joga esgoto, poluição industrial, lixo sólido, enfim, qualquer resíduo, ele vai acumular e vai ficando poluído, certo? Temos nos mares também esgoto doméstico, esgoto industrial, vazamento de navios de petróleo, lixo sólido, fora que o próprio rio que está poluído, que foi poluído pelo ser humano, vai levar também para o mar, para o oceano, esse lixo que estava lá, essa poluição. Então, a poluição, quem causa é o ser humano. Engraçado, né, que os plásticos, os vidros, os papéis, enfim, principalmente os plásticos é o que mais polui, porque a matéria orgânica, com o tempo, ela vai sendo decomposta e acaba que o próprio rio vai se autolimpando, né? As bactérias vão se alimentando da matéria orgânica e o rio vai se autolimpando. Agora, os lixos sólidos, como plásticos, lixos artificiais, né, que são resíduos criados pelos humanos, eles dificilmente vão sair dali. Existem ilhas, né, que são ilhas de lixo lá no oceano, que são complicadas. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje, falando sobre hidrografia, falando sobre a hidrosfera, ok? E eu espero que vocês tenham entendido bem. E na próxima aula vou aprofundar um pouco mais o assunto, que vai voltar para a questão aí de como que o ser humano tem que tratar, como que nós temos que tratar o nosso planeta. Valeu? Um grande abraço, assista outras videoaulas e fiquem com Deus. Tchau!